atrás do outro. Capítulo 23. Policial corrupto. Jamel se encolheu quando a porta da cela se fechou atrás dele. Sua vida tinha sido destruída. Ele tinha perdido tudo. Será que um dia veria seu filho pequeno novamente? Ou ele se esqueceria do pai preso por tráfico de drogas? Ele não compreendia o porquê, mas sabia que o policial o incriminara falsamente, adulterando evidências e dando falso testemunho. Assim fora preso. Ele passou muitas horas sonhando em sair da prisão para encontrar aquele policial corrupto e feri-lo. Idealizou plano após plano para fazer aquele homem pagar por suas mentiras. Vou mostrar a esse policial o que é justiça. Porém, de alguma forma, não encontrou nenhum alívio genuíno tendo esses pensamentos. Ele só ficou mais irritado e amargurado. Então começou a ler a Bíblia, esperando encontrar alguma paz de espírito naquelas páginas. Mas em vez disso, sua mente ficou ainda mais perturbada do que antes, já que a Bíblia deixava claro que Jesus nos perdoa, apesar de não merecermos, e que também devemos perdoar aqueles que nos prejudicaram. Isso foi difícil de engolir. Jamel lutou com sua consciência, assim como Jacó lutou com o anjo. Ele leu a Bíblia, ajoelhou-se junto ao beliche e orou enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Depois, socou a parede. Então, repetiu tudo de novo e de novo. Por fim, levantou-se e respirou fundo. Eu o perdoo, Andrew Collins, disse ele. Imediatamente, sentiu-se aliviado. Sua mente e seu coração estavam tranquilos. Jamel já tinha cumprido 4 anos de sua longa sentença, quando um advogado o visitou. Collins foi pego plantando drogas para incriminar pessoas, acusando-as falsamente. Ele foi condenado à prisão e os casos dele foram revisados. 50 sentenças foram anuladas. A de Jamel foi uma delas. Quando soube, o coração dele pulou de alegria. Depois de todos aqueles anos sendo punido injustamente, ele estava livre. Ele voltou para casa em Benton Harbor, Michigan, e fez o possível para retomar sua vida. Nem sempre foi fácil. Uma vez ele estava em uma situação difícil e desempregado. Então precisou recorrer a uma agência de empregos, que lhe conseguiu um trabalho em uma lanchonete da cidade. Aliviado, Jamel correu para o local, situado em uma loja de departamentos na rua principal. A primeira coisa que notou foi a limpeza do estabelecimento. Então ele viu muitos clientes no local. As pessoas sentadas às mesas liam livros das prateleiras próximas. As crianças estavam recebendo ajuda com a lição de casa. Um menino e uma menina jogavam uma partida de xadrez. Os funcionários sorriam e conversavam com os clientes. Sim, aquele parecia ser um lugar onde ele gostaria de trabalhar. Ele foi ao balcão para falar com o gerente. Então ficou congelado quando o viu. O gerente era ninguém menos que o famoso Andrew Collins, o policial corrupto. A paz que Jamel pensou ter encontrado desapareceu instantaneamente e foi substituída pela raiva. Seu coração batia forte e seu rosto ficou vermelho. Ele queria pegar esse policial desprezível e jogá-lo no chão. Jamel começou a respirar fundo, tentando se controlar. Naquele momento, Collins olhou para cima e imediatamente reconheceu Jamel. Saindo de trás do balcão, Collins se aproximou do homem que tinha prejudicado tanto. Lágrimas encheram seus olhos. Jamel McGee, ele disse com emoção na voz. Não tenho nenhuma explicação. Tudo o que posso fazer é pedir que me perdoe.
sinto muito. Era tudo o que Jamel precisava ouvir. Sua pulsação desacelerou, a respiração diminuiu, e ele falou as palavras praticadas na prisão. Eu perdoo Andrew Collins. Esse não foi o fim. Aqueles 2 homens teriam que trabalhar juntos a partir de então. Enquanto serviam os clientes, desocupavam as mesas e limpavam a lanchonete após o expediente, eles conversavam. Jamel soube que Andrew também tinha se tornado cristão. Depois de algum tempo, Jamel percebeu que não apenas era capaz de trabalhar com Andrew, mas também de se tornar amigo dele. Uma certa manhã, quando Jamel chegou ao trabalho, Andrew lhe falou: "Sabe, Jamel, eu gostaria de saber se você pode me ajudar. Fui convidado para falar a um grupo da igreja sobre como uma pessoa pode mudar de vida. Então estive pensando, se você quer ir comigo para contarmos a nossa história." Nossa história? Sim, eles estavam juntos naquela situação. 2 pecadores se apegando ao Salvador, dependendo de seu perdão redentor. "Claro, eu vou com você", disse Jamel. Aquilo foi só o começo. À medida que contavam sua história a igrejas e jovens, a simpatia mútua se transformava em uma amizade sólida. Isto, pensou Jamel, é o que Deus pode fazer: curar 2 inimigos e torná-los amigos. Eles foram entrevistados por um repórter de TV, que perguntou como Jamel conseguiu perdoar. Ele respondeu que foi por meio da fé em Deus. Andrew também disse que finalmente conseguiu perdoar a si mesmo. Depois, os 2 amigos levaram os filhos para o parque. Assim, as coisas serão no céu, onde haverá união e amizade.